A história do Egito Antigo começa em 5500 na pré-história, antes de Cristo. Nessa época, tribos nômades do Oriente Médio e tribos da própria África usavam a savana no então atual deserto do Saara. É uma grande pradaria que facilitava a caça. Depois, com a desertificação da região, esses povos tiveram que se aglomerar ao longo do único e grande e volumoso rio Nilo, aqui que corta metade da África. O maior é o Amazonas, mas eles aqui dizem que o maior rio do mundo é o Nilo. E aí, na margem dele, entenderam como é que funcionava as suas cheias, as suas épocas de cheias e vazantes. Com um terreno muito fértil, se aglomeraram ali, desenvolveram a agricultura e a pecuária, iniciando pequenos reinos. Dentre esses reinos, os reinos do Baixo Egito e do Alto Egito começaram a tomar maior poder, e assim o Egito foi dividido. O Alto Egito na parte alta do Nilo, ou seja, ao sul, não confunda, é na parte de baixo, e na região do Delta, o Baixo Nilo, outros povoados foram se aglomerando ali. Foi quando então o chefe, desses reinados, Narmer, dominou o Baixo Egito, era do Alto Egito, dominou o Baixo Egito e fundou aqui, onde nessa região, aqui nesse sítio arqueológico aberto, a primeira capital do mundo, a primeira civilização, a cidade de Mênfis. Vamos dar uma olhada aqui em volta para ver o que tem esse sítio arqueológico. Mênfis foi completamente destruída ao longo do tempo, era uma cidade gigante. Atualmente tem muito pouco, porque justamente como era um símbolo de poder, ela foi completamente destruída, mas muita coisa tem encontrada aqui nesse museu a céu aberto que a gente vai dar uma olhada. Aqui a estátua um monolito esculpido de Ramsés II, o megalomaníaco, o faraó megalomaníaco do Império Novo, a época de ouro do Egito. Ele foi encontrado aqui em Mênfis, já assim com a perna quebrada, e aqui seria, tá vendo uma mão segurando a perna? Seria a mão de Nefertari, a mulher dele, a mais querida. Ele tinha algumas, mas Nefertari era oficial, e Nefertari disse que as mulheres dão suporte aos homens, enquanto a mulher dá suporte ao homem, ele prospera. Por isso é a mão de Nefertari. Olha os detalhes da escultura feita no Egito Antigo. O detalhe dos músculos numa pedra única, polida de calcário. Se você olhar a mão, é uma mão perfeita. Olha só. Isso foi na 18ª dinastia. Olha a mão, ó. A perfeição da mão e os detalhes que existem desse monolito aqui da primeira capital do Egito, Mênfis. Primeiro, eu teria escolhido essa região aqui em Mênfis para colocar a capital, porque ela fica exatamente na desembocadura do delta do Nilo. Ou seja, daqui era fácil de controlar o Baixo e Alto Egito pelo Nilo, controlando todo o comércio. Aqui ele fez, em Mênfis, ele fez um porto, desenvolveu fábricas e oficinas de cerâmica e o comércio também. Então tudo passava por Mênfis, e aí ficava mais fácil do faraó controlar o que passava pelo Nilo, até vindo do mar do Mediterrâneo. E aí, estrategicamente, Mênfis passou a ser essa grande capital, primeira capital do Egito Antigo. Depois da esfinge, da grande esfinge de Gizé, essa é a segunda maior do Egito. Para você ter uma ideia, os templos tinham que ter 40 esfinges, 20 de cada lado, de um lado e do outro, como tem lá em Karnak, menores. Então, essa é só uma que foi encontrada daqui de Mênfis, o que seria uma de 40 esfinges desse tamanho, de um lado e de outro, de algum templo. Não sabe de quem foi esse templo, mas acredita que seja do Império Novo, porque esta barba aqui, inclinada para frente,
significa que foi uma esfinge em homenagem a um faraó que se tornou deus após sua morte, quando tem essa pontinha para frente. E pelo estilo, acredita ser do Império Novo, mas não sabem de quem foi, mas é um dos resquícios arqueológicos encontrados aqui em Memphis, para ter ideia de quantidade de templo que devia ter aqui. Se Karnak já é encontrado, já é gigante, imagina essa esfinge, o tamanho do templo que foi destruído aqui em Memphis. Aqui atrás de mim, mais uma estátua de Ramsés II, do Império Novo, época de ouro do Egito Antigo. Mas por que aqui em Memphis, né? Memphis não foi a capital inicial de Narmer, depois mudou para Tebas, e depois no final Alexandria, e mudava de lá para cá. Acontece que Memphis, apesar da capital mudar de um lado para o outro, Memphis sempre foi tida como uma capital religiosa de qualquer dinastia. Então, tinha um poder Memphis em relação às outras cidades, independente de ser capital ou não, porque todas as dinastias, todos os faraós acabavam construindo alguma coisa aqui na cidade de Memphis para mostrar para a posteridade que esse faraó foi importante. Então, templos religiosos foram construídos em nome de cada faraó aqui em Memphis, e Ramsés II, apesar lá na frente do Império Novo, né, da época de ouro, também construiu muita coisa aqui na cidade de Memphis, posteriormente tudo destruído, mas Memphis mantém essa mítica em relação aos faraós. Olha que doideira, Ramsés era tão megalomaníaco que aqui ele está no meio, tá? Desses três aqui, ele no meio. A direita é o deus Bitar, deus da escuridão, e a esquerda aqui é a deusa Lioa, a deusa Sekhmet, a deusa da destruição e da guerra. Ele se colocou no meio. Em geral, quando tinha essa representação, seria o filho dos dois deuses ficava no meio. Ele se colocou no meio de Sekhmet e Bitar, como se ele fosse um deus também. Ele fez isso várias vezes. Ramsés II era um fanfarrão. A gente vai visitar agora uma fábrica de papiro, o papel do Egito Antigo, que não faz mais, mas aqui tem a tradição do papiro. Papéis altamente duradouros, tem papiro de 4.000 anos. Chama mesmo papiro, que os antigos egípcios descobriram nas margens do Nilo. Também esta planta era muito sagrada para os antigos egípcios, por dois razões. A primeira razão é que o caule do papiro parece da forma que forma tem forma piramidal. Aqui o processo de fabricação do papiro. É como se fosse ali descascado, fica como se fosse uma fibra de cana de açúcar. Aí eles cortavam em fitas, o papiro chegava a 2 metros de altura, então faziam fitas grandes, amassavam com martelo e tal, e rolo, e depois trançavam eles e botavam numa prensa, bem prensado, para fazer o papel, que fica desse tamanho aqui, ó. Você vê como é que o tamanho desses aqui, ó. Olha como é que o papiro fica. E aí fica um papel que depois eles trabalhavam as artes em cima.
Você vê que ele é altamente resistente. Um papiro de 4.000 anos. Como é que é? Um trançado, realmente ele é mais firme. Parece sei lá, um tecido de linho. Mais durinho. Muito legal. Para quem não conhece, aqui está o papiro. O papiro cresce nas bases do Nilo, ele crescia chegando a 2 metros de altura. Ele tem formato de pirâmide, por isso seria sagrada, mas é um exagero, né? E a abertura, que seria formalizando os raios de sol e tal. Mas aí, ó. Isso aqui que é o papiro, o famoso papiro. Isso aqui, cara, deu um impulso na humanidade gigantesca, porque a escrita hieróglifa foi a primeira do mundo. E o papiro, por ser um papel muito resistente, durar tanto tempo, manteve essa história registrada, que deu para saber muito do passado por causa dela e transmitir para o futuro, para as outras gerações posteriores. Aqui para ver diversos tipos de tâmara. Em época de tâmara, aqui no Egito, você vê a tâmara amarela. Olha como é que é. É uma palmeira, né? Ela fica assim pendurada. Talhada de tâmaras. Tem outras que são vermelhas, aquela da variedade vermelha. É assim. Plantação de tâmara aqui no complexo arqueológico de Saqqara. É uma delícia. Pô, comi no café da manhã, é outro nível. Outro nível de tâmara, obviamente. Aqui tem muita. Essa aqui é a necrópole real de Saqqara, um sítio arqueológico. Cada vez está encontrando mais coisas. E aqui no chamado Vale dos Reis. Aqui foram construídas as primeiras pirâmides na terceira dinastia, mais ou menos século 27 a.C., e onde Imhotep, uma grande figura importantíssima do Egito, ele é venerado até hoje. Ele é especialista em medicina, em construção, arquiteto e religião. Era uma pessoa que não era de família real, mas teve essa ascendência. Com certeza tem várias referências que existe o túmulo de Imhotep enterrado aqui em Saqqara em algum lugar, mas até hoje não descobriram, não identificaram aonde, de tão bem escondido que foi. Vamos visitar alguns túmulos aqui nessas mastabas, que são túmulos reais que eram antes das pirâmides, eram subterrâneos, como se fosse um mini templo em cima, único, que depois passaram a ser empilhados por Imhotep, inovador, fazendo as pirâmides escalonadas. A que está de pé até hoje, a pirâmide de Djoser, de 2650 a.C., que a gente vai dar uma olhada também. Você vê onde tem aqui assim, ó, era pirâmide que não se sustentou com o tempo, não tinha essa tecnologia toda, elas acabavam colabando. Agora, se o arquiteto que construiu a pirâmide estivesse vivo e colabasse com ele vida, ele era morto, punido com a própria vida. É a pirâmide de Teti, de 2330 a.C. Daqui até hoje você viu que ela colapsou. Para você ter uma ideia, são 123 pirâmides no Egito. Nem todas eram megalomaníacas, como a de Kelps e de Khafre. Essa nem era tão grande, também na época 2330, né? Você vê como é que também ela colapsou, não tinha essa mesma tecnologia. Dependia do dinheirinho do faraó, do governo dele. Nilo cheio, plantação boa, economia boa, tinha dinheiro, queimava fazendo seu próprio templo gigantesco. Se não tinha, não fazia tão grande assim, porque não tinha tanto dinheiro. Aqui o de Teti tem um pedaço do Livro dos Mortos. Se sabe muito do Egito Antigo por causa do livro do sarcófago, o Livro dos Mortos também. Então, uma parte do Livro dos Mortos está aqui, escrita na parede da pirâmide com o sarcófago de Teti. Nessa sala, nesse túnel, se chega nessa sala, onde tem boa parte do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos, o livro do sarcófago, com os hieroglifos
quando foi decifrado, foi quando eles conseguiram muita coisa da história do Egito Antigo, como era feito esse processo mortuário, está escrito por causa dessas inscrições na parede da sala, que descreve o nível dos mortos. De um lado e do outro, tem uma sala para cá, que não tem grande coisa, provavelmente é onde guardavam os pertences do faraó, e o faraó mesmo ficava nessa sala aqui, nesse sarcófago. Aqui, ó. Esse aqui é o túmulo de Tétis, o faraó. Olha aí o túmulo de Tétis, já quebrado, saqueado. Não encontraram a múmia dele. Mas nessa sala aqui, um pedaço também ainda do livro dos mortos. Da outra, concorda, né, Carla? Essa aqui não é quente. Essa é pinto perto da de Gizé. Mas acho que aquela lá também é muita gente. É mais larga e a temperatura é outra. Dá pra ficar Gizé, aqui, hein? Essa aqui tá de boa. Burro eles não eram. Vou cavar. Essa dá pra entrar tranquila. Valeu! Visitar o túmulo do faraó, a gente vai visitar agora a mastaba dos altos funcionários do governo dele. Aqui tem a mastaba de Kagemi. Ó, você vê pela data, ele era junto. E qual era a diferença? O faraó, nas paredes estavam escritos os livros dos mortos, porque o faraó iria acordar, ia entender como é que ele ia ter que seguir passo a passo o que ele tinha que fazer para se lembrar das memórias em vida, para seguir em frente. Os sumos sacerdotes, aqui nesse caso o chefe da justiça de Teti, Vizir, Kagemi, esses que não eram os filhos dos deuses, né? Eles se enterravam perto do faraó na esperança de quando o faraó ascendesse para ser Deus, se lembrasse de que ele serviu muito bem a ele. Então o que está escrito na parede é tudo que ele fez, para mostrar que ele fez um ótimo trabalho e tudo, para aquele faraó, para o faraó dar uma cantada no Deus e falar assim, pô, vamos acender esse meu grande funcionário vai ascender para os céus comigo. Aqui é uma mastaba, é como se fosse uma casa. Vamos dar uma olhada por dentro dela. Aqui nessa sala do túmulo de Kagemi, você vê que tem tudo, isso representa o cotidiano dos egípcios, do povo egípcio, sempre em movimento. Você vê que tem aqui, ó, crocodilo brigando com os dois animais mais violentos do Nilo, o crocodilo, o hipopótamo brigando por um filho, ou seja, em movimento, os crocodilos brigando. Você vê que eles atravessando o Nilo, a pesca no Nilo, aqui uma perna de homem, um corpo de mulher. Olha aqui, ó, eles conversando, tá vendo? Você vê que tá até com o pinto de fora, porque se ele tá em movimento, né, ele tinha uma saia, ou seja, no movimento acabava aparecendo as partes. Você vê aqui, ó, eles querendo atravessar o Nilo, um rebanho, né? Então eles pegavam um filhote para o pai e a mãe, você vê que estão gritando para os outros, só pegaram meu filhote para poder atravessar, ou seja, mostrava o cotidiano do povo, isso nos que não eram faraós, no caso, né? Aqui também várias outras descrições cotidianas. Aqui você vê, ó, levando as oferendas, né? Os trabalhadores, os agricultores, todos eles trazendo para quem? Kagemi. Kagemi aqui, todo mundo levando tudo para ele. Aqui mostra os escribas, ó. Os escribas contabilizando o que era trazido pela população e Kagemi liderando tudo isso. Ou seja, na hora ele fala assim, eu servia ao faraó. E aí tinha essa coisa da alma dele ser levada
junto com a do faraó para ascender aos céus. Olha que interessante, aqui no túmulo mostra os trenós e eles molhando a areia, os trenós carregando objetos pesados, que mostra como muito provavelmente foi como eles levaram as pedras de 800 quilômetros de distância até as pirâmides de Gizé, blocos de pedras gigantescas transportadas pelo Nilo e arrastadas em trenós molhados, por causa dessa técnica, e dá informação de como eles levaram as pedras até a planície de Giza. Aqui em Saqqara fica a famosa pirâmide escalonada de Djoser, o monumento das civilizações antigas mais antigos do mundo ainda de pé. Data de 2650 a.C., construída por Imhotep, o arquiteto, o grande herói do Egito antigo, o arquiteto Imhotep, que teve a brilhante ideia de, ao invés de fazer mastaba, como aquelas que a gente viu, ele empilhou mastabas uma em cima da outra, criando um monumento piramidal que tinha tudo a ver com a história do Egito Antigo, que seria, pela mitologia, o surgimento da Terra teria surgido de uma pirâmide que brotou do mar. Então, a pirâmide de Djoser, aqui, do rei Djoser, da terceira dinastia, foi a primeira de todas as pirâmides, e essa construção que deu origem à forma piramidal, que levou as pirâmides não escalonadas mais rapidamente. Entre esta aqui e a de Kelps, levou 65 anos, ou 60 anos, foi um período muito curto dessa para outra, porque quando conseguiu fazer essa, quando teve tecnologia para fazer essa, que ele, a partir dessa, que passaram a tirar as arestas e construir uma pirâmide perfeita como a de Kelps. Em 400 anos, foi uma evolução tecnológica brilhante, isso há 2.500 anos antes de Cristo, uma coisa muito impressionante para a época. Até então, ali na terceira dinastia, em 2700 antes de Cristo, os faraós eram enterrados no subterrâneo, cobertos, faziam um buraco, cobriam com tijolos e madeira em cima e botava a múmia lá embaixo. Só que no Egito quase não chove, mas às vezes chovia e chegava. Aí o faraó Djoser ficou revoltado, falou: não, como é que eu vou ser imortal se meu corpo vai ser danificado pela chuva e tal? E aí Imhotep era um arquiteto amigo dele, ele falou assim: eu tenho uma ideia, nós vamos, ao invés de construir com tijolos, vamos construir de pedra um túmulo elevado, vai ser um grande templo elevado, protegido por uma grande muralha. Aqui tem um pedaço desta muralha aqui que a gente vai ver no templo, anexo à pirâmide que Imhotep construiu para gerar a eternidade de Djoser, o faraó da terceira dinastia. Do templo, do túmulo do faraó Djoser, que é lá na pirâmide, mas aqui seria a entrada, sempre tem anexo um templo. Nesses espaços de colunas falsas, porque tem uma coluna, mas tem uma parede atrás, era coberto assim mesmo, tem esses pequenos espaços onde tinham estátuas dos deuses e do faraó, com passagens do faraó, para quando o espírito morto do faraó atravessasse por aqui no pós-morte, os deuses fossem se despedindo dele e reverenciassem ele para a entrada lá no fundo, para a eternidade. É uma simbologia que tinha os templos ter esses nichos de colunas falsas.
Imhotep teria inovado nesse complexo, nessa necrópole criada por Djoser, porque ficava um túmulo lá na pirâmide escalonada de Djoser, e aqui nesse buraco ele criou um segundo túmulo lá, bem profundo. Um túnel subterrâneo tem um outro túmulo que não sabe se é um segundo túmulo para despistar ladrões que já saqueavam os túmulos dos faraós, ou se era para a alma gêmea, que dizia que o faraó teria como se fosse um anjo da guarda, então seria um túmulo para ele. Não sabe a razão, mas o fato é que os dois túmulos, o de lá e o daqui, eram interconectados com uns 3 quilômetros de túneis subterrâneos em labirinto. Provavelmente para despistar ladrões, que não adiantou nada, porque os ladrões sabiam que tinha ouro e aí acabaram saqueando da mesma forma. Quando descobriram o túmulo já estava tudo levado já. Aqui do outro lado da pirâmide escalonada de Djoser, fica aqui o Parque Arqueológico de Saqqara. Você vê que ao longe você vê diversas pirâmides. No caso aqui é a pirâmide curvada e aqui é a primeira pirâmide piramidal mesmo, não escalonada, que é a pirâmide vermelha, por causa das inscrições dentro. Muito pintada de vermelha, parecendo pirâmide vermelha, ela não é vermelha por fora. Acho que não dá para ver no vídeo, mas você perde de vista a quantidade de pirâmides ou montinhos de pirâmides colapsadas aqui no Parque Arqueológico de Saqqara. Se o faraó atingisse 30 anos de reinado, existia uma festa popular gigante, que a população vinha para essa região do Vale dos Reis, e nesse pátio aqui, sacerdotes ficavam onde tem um pequeno palanquezinho ali, ó, e o faraó, para mostrar que era forte, tinha que matar um touro na frente de todo mundo, para dizer que ele era forte para governar mais 30 anos. Acontecia justamente nesse pátio aqui, em frente à pirâmide escalonada de Djoser. A pirâmide de Djoser usou pedras pequenas. Imhotep, nessa inovação, usou pedras menores para fazer 6 pavimentos de pedras, mastabas elevadas, formando esse formato piramidal. Mas você vê como é que Kelps era. Ele era tão megalomaníaco que a ideia dele é assim: se eu vou ser imortal, se eu tiver blocos de pedras gigantescas, dificílimos de trazer, ninguém vai tirar e vai garantir a minha imortalidade. Mesmo assim, Imhotep, muito tempo antes, fez uma que ficou de pé também e ninguém tirou, né? Mostrando como era inovador e vanguarda esse arquiteto, médico, tudo, herói nacional Imhotep.